Então, pessoal, de novo, a gente está fazendo isso ao vivo. Todos esses acertos foram feitos agora, porque, de novo, o YouTube simplesmente não está deixando fazer a live na horizontal, como a gente sempre fez. Então, eu gostaria de saber de você, Fabrício, primeiro, bem-vindo. Bem-vindo a essa entrevista, confusa, mas pela primeira vez a responsabilidade não é nossa e a gente está aqui, então. Eu gostaria de falar com vocês, pessoal, antes da gente começar a entrevista, que o meu querido Fabrício é uma pessoa muito, muito especial. E por quê? Porque em maio eu fui fazer uma compra lá na loja, na Kikos, onde ele trabalha, e eu me encantei com o atendimento, com a habilidade que ele tem de conversar, que ele tem de tratar o cliente com tanta amabilidade e pessoalidade, e assim, sem ser invasivo, é aquela pessoa que realmente encanta o cliente. E aí, no final da compra, eu convidei para fazer a entrevista. Certo, Fabrício? E ele falou. E aí, nós estamos aqui hoje. É um grande prazer. Isso é a prerrogativa do canal mesmo, vocês sabem. É um jovem, que ele vai falar um pouco com vocês, mas tem uma outra coisa muito boa também, que é o seguinte: pela primeira vez em 2 anos e meio, eu tenho uma parceria, formei uma parceria com a Ben's Chickens. Ben's Chickens. Olha que gracinha! É uma empresa de frango frito crocante que veio, que é a original, a matriz é em Tatuí. Então, lá em Tatuí, a Ben's Chickens está há 3 anos e aqui está há 2 anos, na Coronel Afonso 538. Ali, uma quadrinha para baixo do Laboratório Paulista. Hoje, como primeiro mimo, eles nos enviaram um frango delicioso, que a gente já degustou antes de começar, fritinho, crocante, uma delícia. E batata frita, que imagina que a gente não gosta, né, Fabrício? Uma batatinha frita crocante, maravilhosa. Então, e aliás, e também um molho, esqueci o nome, uma maionese né? deliciosa. Bem... molho, eu conheço o molho tártaro, mas tem um gosto de molho tártaro, mas para mim é molho tártaro. Mas aqui ele está dizendo que uma maionese à la Kitchen, Ben's Kitchen. E seja bem-vindo. Então, depois de tanta confusão, fale um pouco de você, como você é da terrinha, você nasceu aqui, conta essa história, como que você chegou até onde você está? Então, foi facinho? Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, sou natural lá de São Miguel Arcanjo, tenho, né, inclusive, sou de São Miguel, um grande abraço, minha terrinha que eu amo muito, uma terra simples. Tenho 30 anos, tenho uma filha de quase 12 anos, com a bênção de Deus. Quantos irmãos você tem? 33. Não, quantos irmãos? É você sozinho? 2 irmãs. Né? Eu sou o mais velho, de 33, uma de 29 e a outra de 21. Comecei a trabalhar desde muito cedo, né? 13 anos. Estudava de manhã. Daí ficava até 12:30 na escola, 1:30 eu entrava no serviço. E meu pai ficava responsável. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não está muito embaixo? Será que você não pode ficar mais centralizado, um pouquinho mais distante?
Sim? Isso! Tá bom, né? Tá. Só isso, aí sim. Aí, perfeito, perfeito. Então, comecei a trabalhar com 13 anos, meu pai responsável por mim, meio período. Logo, meu pai, nesse 1 ano que eu trabalhei com ele conseguiu outro emprego, eu tive que sair. E logo mais entrei no mercadinho perto de casa. E nessa daí começou a minha trajetória de trabalhar com o público. Fui empacotador, né, de mercadorias, depois fui para repositor, de lá fui para padaria e assim por diante. E a gente acaba, né? Eu falei assim, nossa, mas isso é legal, você pegar amizade com o povo, acaba, de acordo com o tempo, você vai sabendo o que ele gosta. Pão com bundinha, sem bundinha, pão com casquinha, sem casquinha. Ô, dona Maria, vai aquilo de hoje sempre? Vai 200 gramas de mortadela? Então você acaba conhecendo o público. E para mim foi maravilhoso. Foi 4 anos incríveis. Porém, durante essa estadia, esses 4 anos que eu trabalhei no mercado, eu também fazia bicos em finais de semana como garçom, né? E numa desses trabalhos como garçom, 2 empresárias, né, gostaram do meu perfil, da minha cordialidade, do jeito que eu tratava o público e, né, atendimento que eu fiz para elas, me convidaram para trabalhar na loja delas. E eu estava aberto a novas possibilidades, inclusive, como eu já falei, era uma coisa que eu criei gosto, né? Ter esse relacionamento com o cliente, não é aquela algo engessado, que, tipo assim, aqui na minha vida pessoal sou de um jeito e na vida profissional sou de outro. Eu sou quem eu sou, o que vocês estão vendo aí. Daí fui trabalhar na loja delas. Lá permaneci por 6 meses, foi uma experiência incrível. Porém, não era o meu público forte. Como que você foi parar há quanto tempo que você está na Kikos? Na Kikos faz 7 anos. 7 anos. E no comércio há 14 anos. Então, eu desculpe interromper, é que a gente tem esse formato aqui, ele não dura muito tempo. Se eu não me engano, esse formato aqui vai durar 1 hora no máximo. E eu, de fato, não consigo entender por que ele está assim. Então, aí você está há 7 anos na Kikos. Isso. Daí entrei naquela empresa, só que era uma empresa de, como posso dizer, de roupas com custo-benefício maior. E para mim, que era do sítio, morei boa parte da minha infância no sítio, eu não tinha costume, por exemplo, de vender uma calça, vamos dizer, de um valor de R$900. Para mim, foi um aprendizado e tanto lidar com pessoas deste padrão, que pagariam uma calça de R$900. Para mim foi muito importante. Falei assim, nossa, será que realmente é isso? E elas pegaram na minha mão, me deram uma força. Não, Fabrício, você consegue, porque o que é primordial é a cordialidade, é você saber tratar bem. O resto, ninguém nasce sabendo, né? Então, fui à guerra. E logo mais, nesse meio tempo, a gerente da Stile, na antiga Empório Stile, me chamou e falou assim, Fabrício, vamos fazer uma entrevista porque você foi muito bem falado, de uma funcionária que tinha trabalhado comigo. E nesse meio tempo, em 2009, entrei para a Stile e lá fiquei 7 anos e meio, que foi uma escola. Lá foi meu início. O início de muitas incertezas, de muitos nãos, porque imagine agora... Qual que é a principal força de um vendedor? Qual a principal qualidade de um vendedor? É não desistir diante dos nãos. Você é um vendedor ou você está um vendedor? Há uma diferença, né? Sim. Eu sou um vendedor. Eu amo ser vendedor. Eu não estou por falta de oportunidades. Você foi até gerente da Kikos, né? Isso, inclusive foi. E tanto que, né, mesmo gerenciando, eu tinha os meus clientes fixos. Eles fabricam. Tipo assim, nesse tempo,
vamos supor, eu tinha acho que 12 anos de comércio, então ainda tinha os meus clientes fiéis que iam me procurar e constantemente. Só que daí eu tinha que dividir um pouco a área gerencial e a área de vendedor. Só que daí eu optei mais para voltar para as vendas, que é esse sim eu fazia com mais amor, né? E você não se arrepende, então? Não me arrependo, não me arrependo. Amei essa área de gerenciamento, perfeito. Inclusive, me formei, né, nessa área de processos gerenciais. Porém, eu vi que o que eu amo mesmo fazer é estar ali mais próximo do cliente. O que te agrada mais? Por que você gosta tanto? Porque você não me parece ser aquele vendedor que só vende quando você quer, quando quer, né? Sim. Você, o que te move, além, obviamente, do dinheiro? Sim. O dinheiro é consequência, né? Na verdade, o que eu gosto de fazer é amizades. Amizades. O cliente compra uma meia de R$ 20 comigo no outro dia, porque tem um sistema que sai que é imprimido o número do cliente, WhatsApp, tudo. E no mesmo instante vou lá, eu administro o meu horário, as 7 horas trabalhadas, praticamente das 9, 10 e meia eu fico nesse pós-venda. Então, esse pós-venda eu dedico, a não ser quando chega algum cliente, daí eu vou e atendo, sempre acontece. Daí, nisso, inclusive, foi nesse pós-venda que a gente começou a conversar melhor, né? E eu gosto. Sim, mas aí é que tá. O pós-venda, você me corrige se eu estiver errado, o pós-venda só funciona se o cliente já saiu satisfeito. Aí ele vai te receber no Zap. Tô certo ou tô errado? Isso. Na verdade, é assim, por isso que você tem que confiar muito no seu trabalho e saber que todo atendimento que você faz com excelência. Você já teve muita rejeição ou você tem mais... Dá para você dizer que você tem menos rejeição do que mais rejeição nesse teu pós-venda? Olha, graças ao bom Deus, em todos os pós-vendas, praticamente, a não ser sempre ter algumas pessoas que vê número novo, visualiza e não responde, né? Vamos dizer que é esse tipo de rejeição que a gente tem, mas eu não desisto. Eu sou uma pessoa que não desiste fácil. Você fica... Eu espero. Quantas vezes? Você nunca desiste? Você fica pentelhando até a pessoa dar um feedback? Não assim. Eu vou lá, espero uns 3 dias e mando bom dia novamente, desejando uma ótima semana. E querendo ou não, a pessoa acaba, desculpa, eu vi essa mensagem e não visualizar, fiquei contente, sim, agradeço, vou voltar mais vezes. E nisso aí começa. Daí eu programo, daqui uns 15 dias mando um boa tarde, porque a venda não é só você atender uma vez só. É mais preferível você vender R$ 100 e a cada 2 meses o cliente comprar R$ 100 do que você vender R$ 1.000 para um cliente e nunca mais atendê-lo, entendeu? Então, Então, você, por exemplo, você acha, então, que... Acha não. Eu devo concluir que você é uma pessoa natural mesmo, assim. Isso! Você não pode trabalhar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Para quem não é muito dado a vendas, qual o conselho que se daria para pessoa que vai procurar emprego com 16, 17 anos e que se depara com a condição de venda? Só tem vendas para ela, só venda. O que você recomenda para um garoto, uma garota que está buscando trabalho e só aparece vendas? Então, só aparece vendas porque é a área que mais contrata. Você subiu, você desceu de novo, você tem que subir. Aí o seu celular tá muito baixo, você tá... Aí, agora sim. Tá. Então, como você mesmo disse, praticamente, se você estiver desempregado, você consegue vendas. Você consegue sempre ser contratado por alguma loja. Porém, não é tão simples assim, né? Para você ser vendedor, você tem que ser uma pessoa corajosa. Você tem que ser uma pessoa positiva. Por que tem que ser corajosa?
assim você vai enfrentar muitos nãos. O cliente vai entrar na loja. Primeiro, é a frase que não sei quem inventou. Só tô dando uma olhadinha. Daí tem vendedor que eu não sei quem inventou esse só tô dando uma olhadinha. Daí o vendedor fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Aí vai falar o nome, moço, só tô dando uma olhadinha. Se ele pegar vários clientes consecutivos e não tiver essa coragem, não, eu vou diferenciar e vou falar algo que agrade ele, nem que seja do sol ou da vestimenta. A gente tem que ser corajoso, sair fora da casinha, entendeu? Não ser aquele atendimento padrão, assim, faça aí, robô, faça isso, porque geralmente sempre tem pessoas que entram na loja e nem olham para o vendedor, que é uma coisa muito triste. E daí mas por que você acha que o cliente faz isso? É culpa do cliente ou é uma perspectiva que a gente, como cliente, tem do vendedor? Eu acho que é muito disso. Por exemplo, se tem muitos vendedores que é invasivo, por exemplo, assim, aquela pessoa mais reservada, se chega aquele vendedor, bom dia, lá, 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 a pessoa reservada vai ter vergonha, pode até afugentá-la. Mas daí as pessoas acabam criando o ritmo. Ai, vou entrar na loja, mas vou entrar com o celular. Muita gente entra com o celular para que nenhum vendedor vá abordá-lo. Ou, por exemplo, assim, escuta algum vendedor vindo por trás, eu vou ignorar porque eu só estou dando uma olhada, não quero ver nada. Ou até mesmo tem alguns que não faz por mal. Gosta mesmo de olhar, mas né, não vai comprar. Não quer alugar, não quer alugar a pessoa, né? Não quer esse caroço. É isso? Isso. Então ele não pode desistir diante desses não. Tem que ser corajoso, positivo, porque imagine se você pegar consecutivamente 10 clientes que só estão dando uma olhadinha, você não vende. Então, desses 10, acontece de 3 realmente tá dando uma olhadinha, tá pesquisando uma coisa, mais 7 dá para você resgatar. Você consegue, mas você acha que é isso que acontece? Por exemplo, eu sou uma consumidora extremamente dessas que realmente não conversa, porque não quer, o cara vai ficar obrigando, o que acontece, eu acho? O vendedor ou a vendedora, ele tem que ser. Eu não sei se eu já cheguei querendo comprar alguma coisa, mas o que é ruim é que a gente pede, por exemplo, o que é muito ruim? A gente fala, olha, eu quero um sapato preto. Pois é. A pessoa vem com um monte. Eu acho que a pessoa tem que falar assim, olha, eu posso trazer mais um par de sapato, porque você não sabe se a pessoa está com tempo, sem tempo. Daí vai o vendedor e traz aquele monte. Eu sou muito assim, se eu peço um par de sapato preto, é porque eu quero sapato preto. Se daí chega e aí traz um monte de coisa. Eu acho que isso é ruim, isso afasta. Ou não? Como é que você faz? Na verdade, o que acontece? Vai muito da abordagem. A abordagem é como você aborda, se você não é uma pessoa muito invasiva, de chegar, oi, amiga, que isso não cola mais, oi, não sei o que lá. Isso aí, o cliente está saturado, porque como você vai ser amigo de uma pessoa que você nunca viu? Então, você tem que... Não, e outra abordagem que é ruim. Oi, como elas falam? Oi, bem, bom dia, bem. Isso é mais ainda, pior ainda. Ou então fala assim, bem, espera um pouquinho aí. Gente, não tá saindo as costas embora. Ainda falam isso, sabia? Essa intimidade, então, por isso que acontece muitos clientes que saem mesmo porque tem muita intimidade de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, você tem que ser cordial, dar o bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar muitas vezes se é a primeira vez, você tem que ter aquela abordagem de início e uma sondagem. Por que o cliente está ali? Uma hora ou outra ele vai te falar. Eu pude perceber que é uma pessoa objetiva. Você fala, eu quero isso, isso, aquilo. Eu fui e trouxe o que você pediu. Porém, no quesito de trazer mais opções, isso é como posso dizer, é padrão de todas as lojas. Todas as lojas falam assim, se você já vai subir, traga algo a mais. Observe o que o cliente está vestindo. Se ele
pediu Scarpa, mas ele tá de rasteirinha, traga uma rasteirinha mais ou menos do estilo que ele quer. Vai que nesse meio tempo que ele está provando o sapato dele, ele não se interessa com uma rasteirinha nesse estilo também. É uma venda casada, entendeu? Mas você dá, é um adicional. Você vai perceber se você pode, se o cliente te dá abertura. Então vai muito. Não, é o adicional. 1 ou 2 pares a mais, mas não isso. Quando eu vejo que o vendedor ou a vendedora descendo aquela escada com esse monte de sapato, meu Deus do céu, por que está fazendo isso? Não. Padrão. Assim, claro, o que é inadmissível, por exemplo, se você trazer coisas totalmente aleatórias e não trazer definitivamente o que o cliente pediu. Daí o cliente sai fora. Você tem que primeiro começar, né? Você que está assistindo essa live, está começando aí. Sobe. Né? Primeiramente, o que o cliente pediu. As primeiras opções são os que ele pediu, e depois, conforme você vai tendo aquela sondagem, aquele meio de campo ali, conversando com o cliente, ele vai te dando, você vai percebendo se ele te dá abertura ou não, se ele vai conseguir olhar nos seus olhos. Daí você vai adicionando os itens, porque querendo ou não, a gente vive de meta, é meta diária, então você tem que primeiro passo, satisfazer as necessidades do cliente, né? Que é o básico. Ele vem para comprar um sapato, você mostra o sapato, vender o sapato. Aí você vai tentar vender um complemento para o sapato, alguma coisa. Uhum. Dá um parênteses aqui, a Magda também, que é do Ben's Chickens. Agradeço ela aqui. Oi, Magda, desculpa a situação logo cedo, mais cedo, porque o YouTube, eu não sei por que ele impediu, ou lá está dizendo, está bloqueada a entrevista, sim. Onde se viu, pois é só isso que existe no Facebook. Isso aqui é quando a gente está longe um do outro, lá você na sua casa, e nem observei isso, porque é tão automático desses 2 anos e meio. Eu fiz, acho que 2 lives, assim, nesse formato. Eu aqui e a minha amiga lá em São Paulo. Foi 1 ou 2 que eu fiz, assim, nesse formato. Então, eu tenho que observar o que está acontecendo, o que aconteceu. Vamos ver se a semana que vem vai estar assim. Às vezes pode ser alguma coisa que eles estão fazendo de diferente, alguma coisa assim. Mas então, outra coisa que eu observei em você é que você também, religioso é forte, mas você me parece ser um homem de fé. E você está muito embaixo, ó, sobe celular. Assim, tá bom? É que vai cansando o braço. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Por que você não pede para sua namorada vir aqui e pegar a outra ring light? Uhum. Tô segurando com uma mão e a outra. Então, por que você não pede para ela vir aqui e pegar a outra? Tá. Bom, ela vai... a outra ring light. Uhum. Tá indo aí. Enquanto isso, me fala um pouco da sua religiosidade, porque você já mandou para mim vídeos religiosos, eu gostei muito, não é que é aquela coisa, mas você fala, como é que é isso? Eu estou errada? Oi? Eu estou falando da sua religiosidade. Então, na verdade, cresci e vivencio, né, um berço católico, né? A gente tinha, né, nossa comunidade lá no sítio. Só que a perseverar, assim, todo domingo... Só um pouquinho, vou falar com a Jéssica um pouquinho. Esse celular, esse ring light, ele você só coloca lá, se não acender a luz, não se importa, porque ele está com um pouquinho de mau contato, você tem que segurar assim. Então, o mais importante é colocar Deixa eu só vir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, já está assim, daí ele põe para cima assim. Aí você vai devagarinho para a gente continuar fazendo a entrevista, tá bom? Porque isso aconteceu, porque imagine, como é que eu ia imaginar
Ó, isso aqui que a gente fez hoje, por exemplo, Fabrício, é exemplo de criatividade. A gente não parou, não, o que a gente pode fazer? O problema estava assim, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai manter a live? Levanta o celular que está embaixo de novo. E aí, bom, então vamos passar a hora. Isso que resolveu o problema, concorda? Sim ou não? Opa! Deixa eu arrumar aqui. Isso, porque já tem a luz aí, se ela não conseguir acender na tomada. Enquanto isso, eu vou ver aqui os recadinhos. Aqui tá bom? Ótimo, agora... Agora sim, tá bom? Melhor levanta um pouquinho, mas acerta a luz. Aí, beleza. Ah, o que aconteceu que você saiu? O que você fez? Do nada, O que você fez? a imagem começou a aparecer só eu. Ai, meu Deus do céu. Chicken bem. Meu Deus do céu. Bem chicken. Não leve isso em consideração, por favor. Mas então, você mora em que bairro? Eu moro na Nova Itapetininga, perto da... Então você vai... Eu sei onde é. A minha família mora lá. Você frequenta mais a Nossa Senhora de Fátima e depois a Aparecida? Isso, Aparecida. Daí foi quando era criança, uma branca do coral, viu que eu tinha uma voz afinada e comecei a cantar a participar do coral e cantar salmos na São Pedro, na Aparecida, desde os 10 anos. Logo envolvendo ainda mais na comunidade e me tornei catequista. Algo também que eu não comentei. Algo que eu não comentei, eu sou apaixonado por crianças, a inocência. Eu prefiro muitas vezes ficar perto de uma criança do que de um adulto. Em reuniões familiares, onde está o Fabrício? Não está com os Só adultos. criançada. Então, e você e a Jéssica têm planos de formar uma família em breve ou ainda não? Se Deus permitir, né? Vamos ter mais alguns filhos aí, que amor não vai faltar, né? Por mais que tá esse mundo aí, várias divergências e opiniões, mas o amor tem tudo. Vocês estão construindo uma casa, é isso? O que é? Estamos Qual que é a terminando. previsão? Qual que é a previsão? Se Deus quiser, para 2024, mais ou menos. Então, Muito bom, muito bom. Mas isso que é bacana, né? Eu sou muito da linha de planejar o casamento e casar com casa, né? Aí depois você programa os filhos. Sim. E o legal, assim, com a graça do bom Deus, ela é uma pessoa muito correta. É uma pessoa, assim, que sabe, ponta firme. E ela tem o mesmo objetivo que eu. Então, tudo que a gente faz em conjunto, a gente planeja, a gente não faz nada assim de supetão. A gente, se caso tiver alguma divergência ali no meio, a gente já tem o plano B. Então, a casa, todo mundo sabe aí, o maior gasto é o quesito mão de obra, né? Então, a gente sentou há um tempo atrás, vamos ver até quando a gente consegue fazer isso, isso, isso. Então, a gente planeja muito e tem muitos casais que vai assim, vai naquele fogo, vamos casar, lá, e acaba casando, e depois entra as dívidas, daí já isso aqui, daí acaba que, né? Acaba embolando tudo. Embolando, daí acaba que, não é isso que eu queria, e o que muitas vezes acontece, né? E vocês dois têm essa afinidade? Vocês moram próximos também ou não? Não, meio distantinho. Aonde que é que ela mora? Mora no Gramados 2, e eu sou Nova Itapetininga. Dá uns... Gramados 2, onde que é? Que bairro que é? Mais referência tá bonzinho.
Tá Ah, bom. lá no Taboãozinho. Ah, nem é tão longe do Novo Capitininga. E vocês vão construir a casa, estão construindo a casa onde? Lá perto da Lagoa da Chapadinha, Vila Polo. Ai, que legal! É uma delícia de lugar. Tem uma amiga que mora lá, é muito gostoso lá, muito bom. Como E eu me deixa eu te perguntar, qual é a receita para o casamento ou para o relacionamento ser bom? Ou durar? Olha, como eu falei para você, os dois têm que ser pessoas assim com o mesmo objetivo, praticamente. Exato, exatamente. Pensam para frente, que querem construir algo juntos, né? Porque sempre o que tem? O que a gente vê? Eu no comércio há 14 anos, a gente acaba também sendo psicóloga, a gente acaba descobrindo, vivenciando vários fatores. E de um desses fatores que a gente vê de namoros são que a mulher é bem mais para frente e o rapaz é um pouco mais atrasado, no quesito assim de pensar no futuro, de ter uma casa. A mulher não, ela é assim, ó. Vamos, a gente tem que Ela é mais decidida, né? Ela é objetiva. acho que a mulher não nasce com isso, né, Cris? Essa. Vamos, rapaz, se mexe! Dependendo, por exemplo, eu fui ter. Eu cresci num lar que minha mãe fazia tudo por mim. Sim, eu não, praticamente, se eu fosse mexer na cozinha, minha mãe não vai sujar a minha cozinha. Eu não gosto, é mania de limpeza, então não podia lavar roupa, tudo tinha que ser ela. Como ela foi sempre dona de casa, minha rainha sempre se dedicou para os filhos e para o esposo, então a gente não tinha oportunidade de aprender. Quando eu tinha de 20 para 21 anos, eu quis mudar. Fui morar em Sorocaba e quis aprender algo novo. Eu falei assim, eu tenho que ter esse... Como eu posso dizer? Eu tenho que ter essa vivência de não ter sempre minha mãe, porque né, nem sempre eu vou ter minha mãe aqui do meu lado. Você quis experimentar a vida. A vida. Daí, quando eu trabalhava na Estile, ia abrir uma Estile lá, eu falei assim, não, eu quero ir. Né? A minha mãe falou assim, nossa, sério que você vai? Porque muitas vezes não acredita 100%, porque como que você vai se você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer nada? Mesmo com aquela coisa, assim, meu Deus, não vou saber fazer mesmo. Fui lá, conheci ninguém, né? Cara e coragem. E eu lembro até agora. Lavava roupa, daí achava que estava, né, tudo cheirosinho, belezinha, e estender. No outro dia a roupa parecia um pau de duro, porque tudo branco. Eu imaginava que era só lá, jogar e bater a máquina e esfregar de novo e tirar o excesso, que já está belezinha. Mas não, tem todo um processo. Quanto tempo você morou sozinho? Fiquei quase um ano. Penetei. Oh! E o que lição você aprendeu nesse um ano? Que você Olha, trouxe então, como eu posso falar para você? Esse algo de acreditar. E nem se minha mãe, muitas vezes... Só um minutinho, pede para fechar a porta. Já fechou, seu esposo que estava abrindo. Viu? Então, é sobre acreditar em mais, que a gente é dependente, que a gente tem que confiar no que está fazendo. Primeiro, pedir orientação para Deus, para que dê tudo certo. Não seja você, que seja os passos dele na sua vida. E quando você está caminhando, vai ter muitos, né, perrengues na vida. E é bíblico isso, né? No mundo tereis aflições. Uma das minhas aflições quando for morar sozinho meu Deus, como vou fazer? Como vou me alimentar? Como fazer uma comida? Quantas comidas eu não queimei? Café horrível eu não fiz? Quanto arroz eu não... Quanta carne salgada eu não fiz? Mas fazer o quê? Dinheiro mais curto, tinha que fazer o quê? Dar uma lavadinha lá, tira um pouquinho de excesso e coma. Depois a gente vai aprender na vida, a gente não é perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá fechada a porta? Tá. Tá alto. Mas tá bom. Uhum. Daí o que fez
crescer essa visão que a gente pode, independente quando eu falei, minha mãe, ela não fez por mal, e falar que você, como que você vai fazer isso se não sabe fazer nada? Como você vai morar fora? Mas eu quis. Mais vale você tentar e ver lá na frente. Nossa, realmente não deu certo. Do que não tentar e falar assim, puxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, será que eu não estaria aqui? Será que eu não estaria lá? Eu fui. Até brinco com a Jéssica, que né? Deixa eu pedir uma coisa para você. Tira o microfone e põe ele no sofá. Coloquei. Isso. E não tem nada mais. A outra porta está fechada também? Está fechando. Tem que fechar tudo. Fala para ligar o ar-condicionado se tiver muito calor aí. Tá. Ok? E é isso aí. Agora sim. Agora eu não estou ouvindo você falar. Tá. Viu? E é isso. Morar sozinho você ver essa independência e acreditar que você consegue, independente se você sabe que vai ter muitos erros, mas vale tentar do que não tentar. Eu levo isso para minha vida. E você sempre foi um homem de fé, um ser humano de fé. Você acredita em Deus acima de tudo? Como é que você nunca teve a menor sombra de dúvidas? Não, eu acredito 100%. Além de ser uma tradição, né? Como eu já falei para você, já veio de família, foi implantado isso em mim. E eu descobri, né, que pode ser até plástico falar, mas todas as minhas orações, né, são atendidas e eu sempre no tempo de Deus. Na hora que eu percebo, nossa, que nem minha casa, por exemplo. Eu pensei, um dia eu queria ter minha casa, né, do jeitinho que ela é, planejadinha do jeito que ela é. E eu falei, Senhor, que eu consiga, porque ter a casa própria é um sonho de muitos, né? Tem pessoas que muitas vezes têm até 50 anos e não tiveram oportunidade. E ainda não desistiram e vão ser perseverantes. E é gratificante, sabe, né? Você sentir a presença de Deus a todos os instantes. Eu, que muitas vezes estou lá na loja, aquele movimento fraco, toda hora clamando a Deus, Senhor, mande uma bênção, Senhor, mande uma bênção. Daqui a pouco chega um cliente que só está dando uma olhadinha. Opa! Eu pedi a oração e Deus mandou. Agora, o que eu não posso jamais é reclamar. Ai, meu Deus, é a quinta que eu pego que está dando uma olhadinha. Mas não, a gente não pode desistir. Se eu pedir a bênção, muitas vezes Deus não vai dar o perfeito. Ele vai dar o imperfeito, muitas vezes, no quesitinho lá. Imperfeito, no nosso caso, que a gente acha que é imperfeito. Mas para ele, né? Ele atende sempre os nossos pedidos. Qual que é, assim, o seu maior objetivo como profissional? Você tem a ambição de repente, um dia ter sua loja? Você pretende um dia... Ou você acredita que a sua felicidade sempre vai estar como vendedor mesmo? Qual que é a sua ambição, profissionalmente falando? Olha, assim, eu tenho, como eu falei para você, tenho vários caminhos. O ABC. O A, vamos se dizer que abrir uma loja para o público infantil é uma das pautas para minha vida. E outra coisa que interliga é eu terminar minha faculdade de pedagogia. Como eu falei, eu tenho um carinho muito imenso pelas crianças. Então, eu estou estudando ainda, entendeu? Ou abro uma loja, ou eu dedico para uma coisa, ou eu dedico para outra. Entendeu? Então, porque você me parece ter objetivos, isso é importante, né? Não vive por viver, né? Não. Tem um caminho a seguir, né? E sua futura esposa também é assim? Viu? Deus tem propósito para todas as pessoas, né? Tem pessoas que aproveitam, né? Que têm objetivos, e tem outras pessoas que, mais um dia, mais um dia de trabalho, mais um dia. Ou, por exemplo, chega começo do mês, meu salário, no outro dia já não tem mais nada. Então, claro, a gente que está construindo, no outro dia quase não tem mais nada, vai fazer o quê, né? Aí, rapaz! Aí! E agora, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Você acompanha política, alguma coisa assim, não? Chega uma roupa nova, ela vai comprar. Tem um evento, ela vai comprar uma roupa nova, porque roupa, homem faz uma coisa, ele muda esse outro. O homem vai na loja, o homem, de modo geral, o homem vai na loja para comprar uma camisa, só uma camisa. Eu, quando vou numa loja que é para comprar um sapato, se eu souber atendido, aí eu compro um par de sapato, mas alguma coisa. O não do pai e da mãe é melhor do que o não do mundo, que judia muito mais do que o pai e a mãe. Então, a gente já está indo para o final mesmo, e eu gostaria de agradecer você. Estou muito satisfeita, apesar desses imprevistos que aconteceram. Você está feliz também? Sim, claro. É aí a naturalidade, né? É no improviso que a gente tinha feito uma pauta certinha, de uma hora para outra sobe a minha imagem, não aparece mais você. Mudou tudo, mas o importante é não desistir. Não desistir, não desista, não desista, não desista. Eu agradeço demais a sua presença. No futuro, quem sabe lá no ano que vem, mais para frente a gente faz outra. Fica no fim só, não é porque eu entrevistei você hoje que eu nunca mais vou fazer entrevista com as pessoas com quem eu já entrevistei. Então, aparecem outras oportunidades, haverão de outras oportunidades, e vamos ver por que o YouTube resolveu fazer isso. Então, eu agradeço vocês demais. Muito, muito, muito obrigada. Eu acredito muito que quando Deus age, ele age não dupla. Eu acho que houve uma sinergia, eu acho que algumas pessoas têm uma coisa boa e você tem essa coisa boa, e não é só eu, porque eu recebi mensagem no Zap, eu recebi pessoas na rua, você vai entrevistar o menino querido, e eu falei, nossa, meu Deus do céu, ainda bem que a minha intuição foi positiva, então eu agradeço demais, e para você que está assistindo a gente, eu também agradeço, curta, compartilha, e vou dar, agora eu também aprendi a editar agora no YouTube, pelo computador. Então, certeza que eu vou dar uma editada. Não hoje, né? Porque até ir para o YouTube, até voltar, eu vou editar um pouquinho, o começo, pelo menos. Ok? Muito obrigada. Eu vou desligar. Um grande abraço. Até a próxima. Agora eu vou desligar aqui, vou ver como é que desliga. Então, é tudo de novo.